Novembro é oficialmente o mês da consciência negra no Brasil. O dia 20 foi escolhido em homenagem a Zumbi, líder do Quilombo de Palmares. Outro ícone da luta pela liberdade dos negros foi Dandara de Palmares, esposa de Zumbi, que também liderou homens e mulheres e pegou em armas pela causa. Confira com a gente as articulações e mobilizações do movimento negro atualmente. Hoje é quinta-feira, 24 de novembro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E a Rafaela Rodinitz que traz pra gente como tema o mês da consciência negra, né, Rafa? É isso mesmo, Lucas. Novembro mobiliza o movimento negro e desperta interesse nos demais setores da sociedade sobre um tema que deve ser discutido além da data, o preconceito racial. E falando nisso, eu sei que você foi lá no Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial da ONU, que aconteceu em Belo Horizonte, e conversou com várias mulheres de diferentes áreas do setor público, né, Rafa? Isso. Lucas, lá eu pude acompanhar um pouco da discussão e ouvir assessores parlamentares, integrantes de subsecretarias de igualdade racial e profissionais da educação. Além do poder público, eu também fui ao campo das artes cênicas e da literatura. Confiram comigo na reportagem. No Brasil, estima-se que cerca de 5 milhões de africanos foram trazidos para serem escravizados, 2 milhões só no estado do Rio de Janeiro. O país foi o último do mundo a abolir a escravidão, o que explica o fato da maioria dos brasileiros ser negro ou pardo. O dia 20 de novembro foi escolhido em homenagem ao líder quilombola Zumbi dos Palmares como marco para o mês da consciência negra. E como representatividade importa, a população concentra esforços neste período para que mais pessoas se juntem à luta pelos direitos que foram negados aos negros ao longo de séculos. A gente tem um problema aqui que é a questão das máscaras, né? É muito bonito vender a ideia de que somos um país diverso, somos o país da diversidade, somos um país miscigenado. É lindo essa ideia para todo mundo ver, mas ninguém vê o que tem por debaixo dos panos. É um país extremamente racista. É um país extremamente machista. Então, só que como a gente se veste muito bem com essa capa da diversidade e somos todos felizes e todo mundo nesse país do carnaval, a gente se veste muito bem dessa máscara e acaba camuflando esses elementos. O primeiro passo é assumir esse processo. Olha, somos de fato um país racista, somos um país machista, somos um país homofóbico. Agora, o que a gente faz a partir disso? Eu acho que quando se tem um problema, a melhor forma de se resolver o problema, primeiro é assumir esse problema. Andréia é militante do coletivo Armando Black, que busca discutir questões relacionadas à negritude em escolas e espaços públicos. Atriz, ela também aposta nas artes cênicas como ferramenta para alcançar a representatividade que não aprendeu durante as aulas de teatro. A gente não estuda teatro negro, a gente não estuda autores negros dentro da faculdade, é muito raro, é um ou outro professor que traz. A cultura, o estudo da arte é todo eurocêntrico. A partir desse incômodo, um colega de curso da Andréia se juntou a outros alunos para fazer um espetáculo em que eles se sentissem representados. Dessa iniciativa, surgiu um projeto maior. Desse grupo, acabou que surgiu a Companhia Espaço Preto. E aí a gente está aí, vai fazer 3 anos já que a gente conseguiu, a gente está se estabilizando e trazendo essa temática negra, o teatro negro, a cultura negra, e a gente trabalha muito com a temática do genocídio da população negra, da feminismo negro. A companhia é formada quase toda por mulheres. Da arte para as políticas públicas, Belo Horizonte foi sede da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da ONU. A participação de mulheres negras reforçou a busca pela representatividade na esfera de poder. Nosso grande desafio na Secretaria é fazer com que a questão étnico-racial seja de fato compreendida como uma dimensão
para a política pública. O que eu quero dizer? É que muitos gestores ainda têm uma compreensão de que precisam trabalhar com as políticas universalistas, as políticas atendendo a todos os segmentos. Elas são importantes, não estamos dizendo que não sejam, mas há algumas especificidades que precisam ser contempladas nas políticas. Quando nós observamos os indicadores sociais, né, de educação, saúde, lazer, trabalho, os negros estão subrepresentados em alguns lugares. A pauta racial ela tem certos questionamentos, porque muitos parlamentares, principalmente da esquerda, vê a partir da luta de classe, que é pelo fato de ser pobre que o negro é discriminado. Não é. Ele é discriminado pela sua cor, seja o dinheiro, seja o valor que ele tenha, o carro. Ele é discriminado pela cor. Isso é muito ruim para nós, porque se o parlamento, os deputados, senadores, prefeitos assumissem a questão racial e fizesse um trabalho de ações afirmativas, representando, denunciando o genocídio da juventude negra, seria uma forma de dar esse apoio para nós aqui fora, que estamos na luta. Então, eu acho que cabe muitos parlamentares assumirem isso. No caso de Minas Gerais, que eu acho que já pelo seu conservadorismo, a maioria dos deputados são brancos, são homens brancos. Poucos, talvez, representem. É de extrema importância quando nós falamos em consciência negra. Diferente do que algumas pessoas têm dito, que a questão é uma consciência humana, para que nós efetivamente possamos construir a nossa consciência humana, nós precisamos de, inicialmente, nós brasileiros, que somos filhos genéticos e culturais das africanidades, efetivamente nós precisamos de construir também a nossa consciência negra. Saber que somos filhos genéticos e culturais de negros, indígenas. E parte das histórias das ancestralidades negras está registrada nos livros da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. O acervo compõe a exposição Em Destaque, entre batuques, tranças e orixás, que vai até o dia 30 de novembro no espaço da Biblioteca Pública e é aberta ao público. A gente sabe que tinha muita história oral, que agora está sendo registrada. Então essa é a importância de estar. Tudo bem, pode ser em outro tipo de suporte, né, gravado, mas ele tem que estar registrado em algum lugar, né? Então, favorece demais tanto a nossa história, né, a importância da história dessa cultura mesmo africana, que está na nossa sociedade, está nas veias, né, que a gente faz parte. Então, a história vem para isso, a escrita vem para isso, para perpetuar essa informação, a cultura, né, e tudo mais. Cada mês a gente faz, através do projeto já não é projeto, é uma ação, que se chama Em Destaque. Então, ele vem destacar o que tem de bom no nosso acervo. Então, aqui vocês podem reparar que nós colocamos vários livros sobre a gastronomia, a cultura, religião, história, né, da cultura africana, né, a história mesmo dos negros no Brasil, a questão da escravidão, de tudo. Então, é uma informação assim, que ela não tem nenhuma barreira, né? Ela está aqui e outra coisa, as pessoas podem chegar, pegar os livros, levar para as mesas, folhear. Não é uma exposição fechada, que a pessoa não tem acesso. Deu para ver na reportagem que representatividade importa. O empoderamento e a conscientização são fundamentais para derrubar o preconceito racial. Exatamente, Rafa. Mas como o movimento negro está se articulando na cidade para colocar o empoderamento em prática? E para responder a essa e outras questões, nós recebemos a advogada popular Laura Alves, que tem uma pesquisa em andamento sobre o empoderamento feminino negro. A gente também tem aqui no estúdio a Etienne Martins, ela que é jornalista e criadora do primeiro canal exclusivo para a literatura negra do Brasil no YouTube. Boa tarde para vocês, bem-vindas ao programa. Bom, para a gente começar, Etienne, como que surgiu essa ideia de fazer vídeos sobre a literatura negra? Na verdade, eu criei uma paixão pela literatura negra. Sempre gostei muito de ler, mas chegou um determinado momento, acho que foi em 2010, eu tive meu primeiro contato com essa literatura, com o protagonismo negro. Depois que eu tive esse contato, eu fiquei um pouco ilhada, assim, sem ter com quem trocar algumas figurinhas, né? O que achou de tal livro, o que gostou ou não. Então, acho que a ideia do canal foi justamente para poder falar o que eu achei do livro e também saber o que as outras pessoas acham, também receber algumas indicações e poder conhecer, ampliar um pouco mais, assim. E como que é o critério de escolha dos livros, dos autores que você faz? Na verdade, é um canal de literatura negra, ou seja, são os autores negros que trabalham com a temática negra também, com a sua vivência negra.
Então, a escolha eu já tenho um acúmulo já de alguns livros que eu já li. E através de indicações eu chego até algum livro, por exemplo. O primeiro que eu escolhi para poder, quando eu comecei o canal, foi A Cor Púrpura da Alice Walker, porque foi realmente o primeiro livro que eu li e me apaixonei por essa temática. E os livros que me chamam mais a atenção, assim, são os que eu procuro fazer o vídeo. Laura, você está pesquisando agora o empoderamento negro feminino. O que você pode falar para a gente das suas descobertas até agora com a pesquisa? Bom, eu descobri, né, por meio das minhas pesquisas, que a resistência negra ao sistema escravista e depois disso, né, ao capitalismo da forma como ele se instalou no Brasil, que ela vem desde a colônia. Então, a quilombagem, né, que é uma série de atividades que foram desenvolvidas, entre elas guerrilhas, lutas, a formação dos quilombos, elas foram essenciais para a manutenção da cultura que era invisibilizada na sociedade. Então, ainda que a história oficial ela tenha deixado passar muita coisa, a gente tem, desde o início da nossa história, essa resistência que agora está sendo reformulada pelas novas gerações, né? Por meio do empoderamento estético, cultural, acadêmico. E para vocês, por que ainda tem essa máscara do preconceito no Brasil? Essa figura de país da diversidade e tudo, mas como a nossa entrevistada disse, é um país homofóbico, machista, preconceituoso. O livro, para mim, o marco inicial disso é o Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Ele firmou na nossa sociedade esse imaginário da democracia racial. Então, a relação entre os brasileiros ela sempre foi cordial, nunca houve uma desigualdade tão grande assim quanto se imagina, e que preconceituoso é aquele que fala do preconceito, né? Então, você é vítima do racismo, você é vítima do preconceito e você é culpado por ele existir porque você está colocando ele em pauta. E para você, Tia? Eu acredito que, além do que ela falou, eu concordo plenamente, é também essa questão do privilégio. Quem está no lugar de privilegiado não quer sair desse lugar. E o privilégio da brancura é algo muito pesado dentro da nossa sociedade, historicamente falando. Antes, o privilégio era ser senhor. Hoje, o privilégio é ser patrão. Então, já que a pessoa não quer sair desse privilégio, vai continuar se propagando isso enquanto não houver uma atitude mais severa a respeito dessas atitudes. E ainda nesse sentido, vocês acreditam que houve algum avanço na construção, por exemplo, de políticas que defendam o direito da população negra? Olha, a questão das políticas tem igual a política na educação, as políticas públicas na educação, são de extrema importância. Houve avanços, mas não é nem, assim, vamos dizer assim, dentro de uma reparação histórica, já que o nosso povo construiu esse país no braço, escravizado, morreu para construir esse país e passou pelas mais diversas torturas, assim, não é nada dentro do que precisa, mas houve um pequeno avanço. Você também acredita nesse avanço, Laura? Eu acredito e percebo que ele veio de 2003 para cá. Então, a gente tem muito pouco tempo dessas políticas. A gente 2003 teve a Lei 10.639. Né, que é a inclusão da história africana no estudo, né, da escola, a criação do Ministério da Igualdade Racial, que agora no governo atual voltou à posição de secretaria. A gente tem uma medida provisória que atrapalhou também essa questão do ensino. A gente tem a lei de cotas que são mais sociais do que raciais, embora isso não seja divulgado. Então, são medidas paliativas, mas que não estão perto de resolver o problema do racismo institucionalmente. A introdução ao assunto está bastante interessante, mas a gente vai fazer uma pausa rapidinha. Bom, no próximo bloco a gente vai falar também de um festejo de origens africanas, que é o Congado. Fique com a gente. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje o tema é a consciência negra. É impossível falar de consciência negra sem recorrer às raízes africanas. Apesar do tempo, algumas tradições se mantêm e são passadas de geração em geração. Exatamente, Rafa. Uma delas é o Congado, um festejo popular religioso afro-brasileiro que mistura elementos católicos com danças e músicas de origem africana.
Confira com a gente o depoimento do Paulo dos Santos, que é um dos capitães da Irmandade de Moçambique do Alto dos Pinheiros. O reinado aqui na minha comunidade, ele já existe há mais de 50 anos. Eu, desde criancinha, eu já via os reinados passando pela rua e sempre tive vontade de entrar e minha mãe nunca quis me colocar. Na verdade, não é que ela nunca quis, é porque é muito compromisso de todos os finais de semana, ter que estar fardando e louvar a Nossa Senhora. Então, eu não entrei desde criança, mas desde criança eu já acompanhava as festas de reinado aqui na comunidade e eu vim entrar no reinado, eu já estava com meus 25 anos. O batido do tambor, a forma de se cantar, a forma de se vestir, já é uma coisa que chama a atenção da gente. Então, isso aí tudo, e como eu desde criança eu via, minha mãe ficava doida que eu saía de casa cedo, só voltava para dentro de casa depois que eu vi o último barulho do tambor. Então, eu acho que foi isso mesmo, de identificação com a manifestação em si. Na maioria das vezes, o preconceito vem do não entender, ou do não aceitar, ou até mesmo do discriminar o que vem da cultura africana. Mas eu acho que quem tem esse preconceito deveria estudar, vivenciar, na verdade. Não vai vivenciar de corpo para a gente ali, pega um livro, né, vamos ler, vamos conhecer a história para a gente poder entender como que é dado o trânsito de toda essa cultura de matriz africana. Meninas, como que manifestações culturais como o congado e a capoeira contribuem para a resistência e difusão da cultura afro-brasileira? Na verdade, essas culturas elas vêm sofrendo um epistemicídio. E ela vem, na verdade, para poder mostrar para nós negros que nós temos história. E que a gente tem que manter as nossas histórias, a nossa característica. Essa é a importância. A importância que um povo sem história não é nada. E tentaram apagar a nossa história. Então, é a nossa resistência. Como a Etienne falou, o epistemicídio ele é cruel porque, além de dominar um povo, você apaga qualquer traço histórico, cultural, estético dele. Então, essa valorização da cultura negra, ela é importante para a autoestima do negro, para que ele se veja positivamente em algum lugar e, com isso, ele se sinta à vontade, ele queira expressar sua negritude e não querer passar por processos de branqueamento, né? Uhum. Etienne, falando um pouco sobre o ensino da cultura e da história africana, como que você vê essa realidade no nosso país hoje? Ela é muito deficiente, até porque a lei existe, mas tem inúmeros professores que, por diversos motivos, resistem a ensinar. Por exemplo, tem professores que são evangélicos, que se recusam a trabalhar a questão da história da África por causa do preconceito. Né? Por causa da demonização das religiões de matriz africana e também do nosso povo de uma forma geral. Então tem que haver uma preparação melhor dos professores para que eles possam trabalhar essa temática e também que tenha uma fiscalização, porque é muito importante trabalhar a Lei 10.639 nas escolas, porque só assim os alunos negros têm a oportunidade de ser protagonistas da própria história e os alunos brancos da história também conheçam a cultura, conheçam as tradições negras e possam viver sem esse preconceito já implantado na cabeça do cidadão desde criança. E falando em cultura, Etienne, você idealizou o Prêmio Afro Sabará e também trabalhou no Festival de Arte Negra. Como que você vê os espaços de cultura nas cidades dedicados à arte negra? Extremamente deficiente. Em Belo Horizonte, como uma cidade que tem um festival de arte negra igual nós temos, não tem um único espaço voltado para a valorização da cultura negra em um país chamado Minas Gerais, que o negro que trabalhou nessas minas todas não tem um único espaço. Então é muito difícil para os artistas, para as pessoas que trabalham na cultura nessa cidade, serem respeitados com o trabalho que eles fazem. Laura, como que você avalia as conquistas do movimento negro e até, de modo mais específico, do movimento de mulheres negras nos últimos anos aqui no Brasil? A evolução do movimento de mulheres negras no Brasil tem sido bem promissor, porém pouco reconhecido para além dos grupos de mulheres negras. Então, há essa difusão de conhecimento entre nós,
que vai se concentrar na academia. Ainda, eu avalio que ainda são poucos os grupos de mulheres que estão fora ou da academia ou da militância e que têm acesso a essas informações, o que acaba atrapalhando no processo de empoderamento delas. E falando em empoderamento, quais são as principais práticas de empoderamento negro que vocês podem destacar? Na questão acadêmica, né, que a gente tem o epistemicídio, é a valorização do trabalho feito por acadêmicos negros e acadêmicas negras. Então, o estudo de obras de historiadores como Clóvis Moura, de filósofas como a Sueli Carneiro, a Djamila Ribeiro, a gente desfocar um pouco desse estudo clássico que tem os olhos voltados para a Europa numa realidade que é completamente diferente e começar a dar espaço para os nossos intelectuais que estão aqui e que trabalham, né, a temática do nosso país. Etienne, você falou agora um pouco sobre os espaços para a prática de cultura negra. De que modo que você acha que podem agir a esfera do governo ou de qualquer outra política para poder tentar melhorar esses espaços e não deixar essas práticas morrerem? Para isso, né, teria que acabar essa questão do preconceito, do racismo de uma forma geral. E os protagonistas, vamos dizer assim, das políticas públicas, geralmente são brancos, né? Então, de uma forma geral, é muito difícil para que a gente consiga mostrar essa importância. E às vezes até veem essa importância e simplesmente dá qualquer esmola, posso dizer assim, qualquer espaçozinho para simplesmente esse grupo parar de encher, né? Para parar de perturbar. Então dá aquele espaçozinho ali, pronto. Porque dia após dia, se a gente pode ver, o Festival de Arte Negra começou, se eu não me engano, em 1995, imenso, maravilhoso e tal. E ele continua, e cada dia que passa ele vai ficando menor, menor, menor. Parece que querem que justamente esses espaços morram. Então, assim, fica um pouco difícil de dizer algo que soluciona esse problema. Com o fortalecimento do movimento negro, você acredita que tem como reverter essa situação? Olha, eu acredito que o movimento negro, por ter mais de 30 anos, né, no Brasil, assim, ele começou, a forte dele começou na década de 70 e foi nesse fortalecimento. Eu acredito que a única forma que tem, eu vou falar assim, igual o pessoal, alguns pessoal do movimento negro fala, é só tomando de assalto, porque é só ocupando para que a gente possa ter esse espaço. Da mesma forma, foi só quando os negros se rebelaram nas senzalas e formaram os quilombos, que nós conseguimos o nosso espaço enquanto cidadão na nossa sociedade. E ainda assim, Princesa Isabel deu um jeito de ficar bonita na foto e falar que foi ela que nos libertou. Então, enquanto nós não entrarmos e ocuparmos nosso espaço, isso não vai mudar. Bom, para a gente já encerrando a nossa entrevista, o que vocês acreditam, de um modo geral, que ainda precisa ser conquistado? Em primeiro lugar, é um diálogo com a população não negra. Porque a forma como o racismo é visto hoje e também o debate dele, parece que a responsabilidade para que ele mude ou para que ele acabe é toda da população negra. Então que o branco reconheça os seus privilégios enquanto pessoa branca e que se disponha a ouvir o que a população negra tem a dizer. E quando ele tem a possibilidade de estar num espaço de poder, que ele leve a pauta do movimento negro, que ele leve a pauta da população negra, porque ele não precisa ser negro para ser contra o racismo. Ele pode usar desse espaço de poder, de fala dele, para defender pautas progressistas. Mas a gente tem que entender uma coisa também, que nem todo branco ele é racista, mas todo branco se beneficia do racismo no nosso país. Ou seja, eu discordo um pouquinho, respeito a opinião dela, mas discordo um pouquinho. Eu acredito que o que tem que acontecer para que todo esse cenário mude é que, já que racismo é crime no nosso país, todo criminoso deveria ser preso. E hoje, se você rodar todas as cadeias desse país, você não vai encontrar uma única pessoa presa por esse crime, que mata, segrega todos os dias. Então, a partir do momento que a lei passar a funcionar, os racistas, esses criminosos, vão pensar uma, duas vezes antes de cometer esse crime. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Gostaria de parabenizar o trabalho de vocês e agradecer a presença no nosso programa. Muito obrigada. Obrigada. Bom, mas antes de encerrar o programa de hoje, a Clara Senra tem um recado muito importante para a gente. Oi, Clara, boa tarde. Oi, Rafa. Oi, Lucas. Oi, pessoal que está assistindo o Espaço PUC. Amanhã é dia de Espaço Cult aqui na tela da PUC TV Minas e TV Horizonte.
eu vou receber o Felipe de Oliveira. Ele foi participante do The Voice Brasil desse ano. Ele tem uma voz semelhante com um cantor que você só vai saber se assistir o Espaço Cult amanhã na tela da PUC TV Minas e TV Horizonte, canal 12 da NET. Espero vocês. Até lá! Tá certo, Clara. Recado dado. Não dá para perder o Espaço Cult de amanhã. Na segunda-feira eu tô de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde. Tô esperando por vocês. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa, espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá!